E aí, galera, como é que vocês estão? Espiga na área. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Como você já deve ter visto pelo título e tal. Sempre faço vídeo de gameplay, né? E tudo mais. E dessa vez eu quero fazer de tier list, né? Que é um tier list, né? Como eu costumo falar também. Que é um vídeo que eu sempre gostei de ver e tal, né? E acredito que vocês também devam gostar, né? Até porque tem gente que não tem o jogo e tem gente que também vai baixar, ou quem já tem, né? Para você investir os seus recursos corretamente. Então, eu vou lançar aqui a tier list completamente baseada na minha opinião e na minha visão que eu tenho do meta, tá? Então, basicamente, eu vou fazer aqui a tier list das cartas Ultimate, né? Que são as mais raras do jogo. E as mais caras para craftar. E pra gente. Às vezes a gente acha que uma carta, né, é muito boa, vai ser muito interessante no nosso deck, e ela acaba não rodando e a gente gasta recurso à toa. Quem nunca craftou e se arrependeu, né, e tal. Nesse jogo, pelo menos, te pune um pouco menos nisso, porque não tá muito difícil de completar a coleção. Conforme for lançando novas expansões, vai ficando cada vez mais difícil de você completar a sua coleção. Então, aproveita para ser bem assertivo na hora de atomizar suas cartas, né? E tenta seguir o mais próximo assim do critério que eu vou colocar aqui da minha tier list particular, né? Então, abrindo aqui o site, né? Essas são todas as cartas Ultimate do jogo. Vou seguir pela ordem que tá aqui, né? Então, começando aqui pelo Batman. O Batman é fortíssimo, assim, sempre quis tirar ele. Quem não. Pô, caramba, o cara é o avatar do jogo, né? Ele é o grande representante. O cara lança atualização e bota bate atualização, né? Então, ele é muito, muito, muito forte, na minha opinião. Mas, o meu critério para tier list, o principal é que a carta ela seja insta-deck. Ou seja, você vai montar um deck com aquela facção, cara, não tem como você não pôr essa carta nesse deck, ela é obrigatória. Então, o Batman, apesar dele ser fortíssimo e tal, ele não entra em todos os decks de tática, principalmente os decks que não são com Batman, né? Ou seja, Batgirl, Cyborg, ele não entra. Até no deck que você usa o Batman, bom, seria desperdício não colocar ele, né? Mas enfim, ele não entra em todos os decks, apesar de quando ele entra em jogo, ele, mesmo sem você tirar vantagem dos gadgets, ele ainda é muito bom, mas não o bastante para ser insta deck ou para ser um rank S. Então eu colocaria o Batman aqui no rank A, por essas razões. E o que acontece? A ordem dos ranks abaixo do S vai ser a ordem que eu acho de importância das cartas. O S não tem como medir essa ordem de importância, tá? São cartas muito fortes, sim. Eu não vou mensurar isso. Porque tem carta de early, tem carta de mid, de late game. Então o Batman tá aqui, né? Pra mim ele é rank A, tá? Segunda carta é o Batmóvel. O Batmóvel eu fiquei pensando muito, tá? Se ele tava no A ou no S. Pelos mesmos motivos do Batman. Só que o Batmóvel, cara, mesmo quando você não tira valor do gadget, ou seja, o Batman ele precisa ter uma estratégia mais voltada para ele. Mas o Batmóvel, cara, mesmo quando você não tem nenhum gadget, assim, o seu deck tem poucos gadgets, você usa só cinto de utilidade, não usa nem o pássaro azul e tal, ainda assim ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Ele te dá caçador pro seu líder, ou seja, você sempre conseguir bater no alvo que ele quiser. Ele dá escapar pro líder, né? Ou seja, evade, né? Então a primeira porrada do líder vai ignorar. E ele fica com mais 3 de ataque permanentemente, cara. Pô, então, tipo assim, só esses critérios para mim já tornam ele uma carta ouro insta deck azul, sabe? Caramba, não tem como não colocar isso aqui. Às vezes falta 3 de dano para você ganhar o jogo e ele te dá esse dano, porque não tem como esquivar. Então, pra mim, ele é rank S, tá? E se você for considerar os bônus de gadget que ele tem, caramba, que carta forte. Porque todo deck azul tem gadget. A diferença é que o Batman, você tem que ter os gadgets na mão para tirar valor da habilidade. E o Batmóvel não. Os gadgets que você for jogando ao longo do jogo, eles buffam o poder do Batmóvel. Mas como eu disse, mesmo que você não pegue esse buff todo, ele ainda é muito forte, cara. Então, pra mim, ele é rank S, tá? Agora vem o Firestorm, né? O nuclear. Bom, nuclear também é complicado. É a mesma coisa do Batman. Você tem que ter um deck com para poder tirar vantagem dele. Ele não vai insta deck verde. Não vai ser todo deck verde que você vai usar isso. Tanto que ele não costuma entrar no Flash Apocalipse, né? Então, para mim, ele é A. Mas um A muito forte mesmo.
Só que não é insta, né? Ainda tô na dúvida se ele ou o Batman. Depois eu acerto a ordem aqui de importância das cartas, né? Próxima carta é o Bizarro. Pô, é uma carta ok e tal. Eu fico em dúvida entre C e B, tá? Eu não. Assim, o que o Bizarro faz, né? Ele não é insta Arcan, ele não entra em. Pô, é difícil você ver ele em algum deck, ver no meta e tal, então eu vou deixar ele C. Só não coloco ele D, porque a D pra mim é aquela carta bem, sabe, que não vai, cara, não adianta, ela não entra em lugar nenhum. É muito, muito difícil. Ela não vê jogo, nunca. O Bizarro ainda vê jogo de alguma forma, né? Pouquíssimos decks, mas vê. Agora, o C ele nunca vê jogo. Cara, você não vê ele no meta de jeito nenhum. O D, no caso. A próxima carta é a Catwoman, né? A Mulher Gato. A Mulher Gato é outra carta que fica entre o A e o S, tá, cara? Ela tem uma habilidade fortíssima de você. E sempre. A habilidade dela sempre vai entrar, contanto que ela não seja removida por uma remoção em área, alguma coisa doida dessa, né? Ou agora, com o lançamento do Batman que ri mudou um pouco, que a habilidade do Batman que ri invoca um lacaio que tem como tirar a Mulher Gato. Então, eu não colocaria ela no S por essa razão, tá? Mas ela ficaria aqui na primeira posição do rank A por enquanto, cara. Porque ela entra oculto, você consegue bater 4, você rouba uma carta do adversário, uma carta de ouro, é fortíssima. Só que, pô, se ela fosse 5-2, né? Você teria certeza que ela não morreria para massacre, pelo menos. Como ela é 4-3, ela morre para as remoções em área da facção de tirania, né? E agora com o Batman que ri também, que tem visto bastante meta aí, ela também morre pro Robin que ele invoca, né? Não tem como. Então, assim, ela é muito forte, né? Mas eu não é insta deck. Eu não é sempre que você monta o deck azul que você coloca ela. É quase insta deck, né? Quase, quase. Fica no limiar aqui. Mas como o Rank S não tem divisão de força, e eu não vou colocar ela no final e dizer, ah, ela tá no fim do rank. O Rank S, todo mundo é pau a pau. Então, ela vai ficar com a chefe do Rank A, tá? Ela é o que promove de divisão. Mas seria um A e meio, sabe? Entre o A e o S, cara, que não tem. Então, a próxima. A próxima é um Rank D, cara. É o Clark Kent. Ele é interessante, né? É uma carta de bronze, mas ele morre pra tudo, cara. Pra tudo, tudo, tudo. E o meta tem muita remoção pra ele. Então ele não vê jogo, cara. Você pode ver jogo, sei lá, no Alt Rank, fora lá no. Antes do bronze e tal, alguma coisa doida, a pessoa quer muito botar ele. A única forma dele. Caramba, você tem que começar o jogo e você tem que torcer pro cara não ter nenhum tipo de remoção. Jogar com deck que não tem nenhuma remoção de turno 1. O que é muito difícil, porque tática tem, energia tem, tirania tem, e. Enfim, todas as facções têm, anarquia tem. Até força tem, né? Que é o Steve Trevor lá, que. Enfim. Então, cara, não dá, não dá. Ele não vê jogo. Simplesmente ele não vê jogo. E até quando ele vê jogo é muito difícil. Mas enfim, ele é D. A não ser que aconteça alguma coisa aí, lance alguma carta, alguma coisa para tirar valor dele, vai ficar D aí perdidão, né? É uma lendária que, né, é uma ultimate que você tira e é legal porque todo mundo gosta do Superman, Clark Kent e tal, mas não tem como. A próxima é o Darkseid. Bom, Darkseid não tem o que dizer, né, cara? Darkseid entra em qualquer deck de tirania. É uma carta muito forte. É uma carta que tem uma habilidade única no jogo de destruir um slot. Caramba, só isso por si só já é surreal. E ele tem um corpo muito bom. Então, assim, Darkseid não tem como não ser S, cara. O cara é muito brabo. Muito, muito, muito brabo. É o Darkseid, né? A próxima é o Deathstroke, né? O Destruidor, vilão lá dos Titãs. Ele. Bom, ele fica no limiar entre o A e o S, né? Mas pra mim ele é A, tá? Inclusive ele fica até atrás da Mulher Gato. Enfim, pau a pau ali com ela. É difícil de mensurar isso. Porque ele tem uma habilidade muito forte, é uma carta de ouro muito interessante, mas ele não. Enfim, né? Ele faz bastante coisa, igual a Mulher Gato também faz. Então o A tá ótimo pra ele. Ele não é insta-deck anarquia, né? Não é 100% dos decks que tem anarquia que usa ele. Apesar que tá vendo mais jogo agora. Mas você precisa de elementos para tirar vantagem da habilidade dele. Não é que no Darkseid, que é baixar e pronto. Ou o Batmóvel, que você botou ali, já tirou valor. Não, o Deathstroke não, cara. Você tem que ter alguma coisa ali na mesa pra fazer uma troca.
ter um líder ali capacitado para matar alguém e tal. Então, ou uma spell, né? Alguma coisa na mão que resolva. E aí, por essas razões, assim, ele fica no ar aqui, em segundo aqui, bem páreo a páreo com a Mulher Gato, tá? A próxima é o Detective Shin. Bom, isso aqui não tem o que dizer, né? É Insta A, é Insta S. Todos os decks de tática tem ele, é impossível. Ele é um bronze, assim, fora da curva. Ele entra em qualquer deck de tática. Ele tem um corpo bom pro custo dele. Ele tem uma habilidade boa de praticamente você vai comprar carta, até porque você tá enfrentando decks do meta, você sabe mais ou menos como é que é a configuração dos decks. É muito difícil você não tirar valor da habilidade dele de comprar carta. E ele ainda é um ótimo defensor, cara. Então, pô, não tem como. Ele. Todos os decks azul tem ele, é insta. O próximo é o arqueiro, né? O Green Arrow, né? O arqueiro verde. É a mesma coisa do Shrimp. Cara, é impossível você montar um deck azul e não ter ele, um deck com tática. Não tem como, cara. Ele tem uma habilidade muito boa que te dá um comeback absurdo. Você volta pro jogo com ele. Quantas partidas eu já não consegui virar graças a ele? É uma carta que você sempre quer ter na mão na curva prata. Até nas curvas de ouro você quer ter ele. Ele é muito forte. A habilidade dele por si só é fortíssima. Que escalona, né? Vai virando bola de neve. E ele ainda é um cara que tem ambush, né? Ou seja, ele sempre faz trocas favoráveis, caso ele não morra. Por isso que ele tem que ter um corpo fraco, né? 5-2. Mas tem um ataque bom também. Então, cara, esse cara, né, é um insta-deck. Ele sempre entra. Sempre. Agora vem aqui o Hal Jordan, que foi bufado recentemente, mas aqui ainda tá 5-5, mas atualmente ele é 6-6. E no meu vídeo anterior lá, que eu falei sobre, né, a atualização, sobre os buffs e nerfs, eu comentei sobre o Hal Jordan, que ele vai continuar não vendo o jogo, porque não é por causa dos status dele que ele não vê jogo. Ele ser um 10-10 ou ser um 12-12 não faz diferença. O Hal Jordan não vê jogo por causa da questão que ele é lento. Entendeu? Talvez eles devessem nerfar o Jordan para um 4-4 e botar ele prata. Aí ele veria jogo. Mas ele no ouro, cara, é muito difícil. O deck de lanterna verde, deck que usa essas mecânicas, é muito difícil você usar o Hal Jordan. Muito. E, cara, ele não tem nada para proteger ele. Ele entra em jogo e qualquer coisa pode tirar ele da mesa. É muito frágil. Você gastar o seu duas energias, né? Pra ter um lacaio assim, que só é grande. Né? Ele vai bufar um lanterna na sua mão, né? Que provavelmente você não vai nem ter no turno ouro. Mas se você tiver, ok. Mas é o que eu falei, ele tinha que ter uma habilidade vinculada à energia, alguma coisa, sabe? Não sei, cara. Alguma coisa que ele gerasse alguma energia. Sei lá, cara, sei lá. Eu não curti muito essa habilidade dele, não. Ou ele ser de prata, igual eles reduziram o Coringa pra prata. Então, apesar de tudo, ele não é D, tá? Ele é C. Mesmo não vendo o jogo e tal, pá, ele não é lixo igual o Clark Kent, né? Clark Kent, pô, é incraftável. Aliás, qualquer carta abaixo de A eu não craftaria não, tá, gente? Pô, é muito desperdício de recurso. Eu só craftaria do A pra cima. Pra isso a gente faz a Tire Last, né? Enfim. Então o Hal Jordan fica aqui no C, junto ali do nosso amigo bizarro. A próxima é o Coração das Trevas, né? Heart of Darkness. Essa eu fico também em dúvida entre D e C, mas fica no D, né? Porque é muito situacional essa habilidade, é muito de. Enfim, os decks, até agora, o meta, não tem como tirar muito vantagem desse cara aqui. A facção de anarquia, ela não tem lacaios robustos que nem a de força e tal, que você vai tirar vantagem. É uma carta que você tem que ter um cara ferido e várias vezes jogando, sabe? Eu só tinha ela de prata na mão, não tinha nenhum lacaio na mesa. E como eu queria que isso aqui fosse um lacaio. Então, isso aqui às vezes morre na tua mão. Então, por essa razão, apesar de ser um, um herói legal que ele bota ali no lugar, né? Só que, enfim, é C, cara, é C. Você pode ver aí no meta, cara, as partidas que eu gravo, gameplay e tal. Quantas vezes eu me deparei com esse cara? Acho que nunca. Então fica aqui no C, o Coração das Trevas. A próxima é o Elmo do Destino, que entra na mesma situação aqui, né, do Coração das Trevas, entre o C e o B. No caso, eu colocaria ele até aqui à frente, sabe? Porque o Elmo do Destino tem visto mais jogo, por causa que lançou a Morgana, né? Então, graças a isso, tem um deck onde ele roda, ou um deck groselha aí que vão inventar, né? De colocar com a Zatanna. Mas enfim, ele vê mais jogo, ele não tem como ser B, né?
Mas ele até vê alguma coisa assim, mas também é a mesma coisa. É uma carta que você não consegue usar. É uma carta de bronze que você não usa no bronze. A não ser pra ciclar o deck. No prata, talvez, mas ele tem que estar na sua mão. No ouro, você sempre vai ter alguma coisa melhor pra jogar. Então, sabe, é difícil, cara, é muito difícil. Ele poderia ser ouro e ter um bônus melhor, porque é muito difícil jogar ele no bronze, muito difícil mesmo. Mas enfim, como ele tem essa parada de ciclar e tal, pá, vamos deixar aqui no C como o chefe aqui por enquanto. Até que o C é bem fraquinho, né? A próxima é o Heims, entre todos os meus decks azuis, mas não é uma carta insta-deck pela razão de você ter que moldar o deck em função dele, tá? Ele é quase S. Ele fica ali bem junto aqui da Mulher Gato. Eu colocaria ele até à frente dela, porque eu prefiro ele, né? Apesar de que, se for pelo meu critério, a Mulher Gato é mais autossuficiente. Porque você tem que. Pra ele, você tem que botar as cartas todas lá, né? Tem que jogar um Paco. É legal ter uma Brenda, enfim. Ele não é tão autossuficiente quanto a Mulher Gato. A Mulher Gato é mais autossuficiente, por isso eu coloco ela aqui na frente. Apesar que eu escolho muito mais jogar com ele que com a Mulher Gato. Mas vamos seguir o critério, né? Então ele fica bem aqui no, com Deathstroke, cara. Que você tem que ter uma situação específica melhor pra tirar proveito. Ele, Firestorm e tal. São cartas fortíssimas, tá, cara? O A é muito forte, é que o S é fora da curva. O S é uma carta que você bate o olho e você tem que pôr no seu deck, cara. Não ter ela no seu deck faz muita diferença. Todo deck que você enfrentar nos tops aí, no rank 0, nos ranks mais baixos no jogo, você vai se deparar com isso, cara. Você vai falar, caraca, pay to win. Caramba, esse cara aí, cachado. Que eu já fiz, já reclamei muito isso no começo, né? Quando tava fraco nos meus decks. A próxima carta é o Massacre, cara. Massacre também é uma carta muito forte, só que ela não entra em todos os decks de tirania, né? Só que ela é muito forte, muito, muito. Uma remoção em área e tal. É a única remoção em área que tem no jogo, assim, de mágica. Né? A Ladama chegou agora, mas. E ela remove só os do cara, né? Que é ótimo, mas você tem uma premissa de ter duas ouros antes. O Massacre não, cara. O Massacre salva muito o jogo, muita coisa mesmo. Mas, né? Não tem como ele ser S porque ele não entra em todos os decks que Tirania entra. Ele não vai entrar num deck agro, por exemplo. E às vezes até em mid ele pode não entrar. Ele sempre vai entrar em deck de controle, isso é certo. Não tem como. Massacre, pô. Massacre deck de. Não dá nem pra montar um deck de controle sem massacre, cara. Fica muito frágil. A próxima é a Mera. A Mera ela é maneira, cara. Ela é muito boa. Ela não entra em todos os decks vermelhos. Pra mim, ela é B. Tá? Fica aqui na fileira do B, quase indo pro A. Mas ela não chega a ser um A, cara. Ela é situacional. Você tem que estar na segunda curva de prata para tentar tirar o melhor valor dela. Você colocando ela na primeira curva de prata, você não vai ter um lacaio de bronze que tenha 5 de poder. É muito difícil. Então você tem que estar na segunda de prata para jogar ela. Eu sempre seguro ela para a segunda de prata. Porque é muito fácil dela ser removida por ela ter 3 de poder, né? Ela tem um corpo legal de 7, mas 3 de poder, cara. A gente sabe que o cara da tirania vai ter aquele matança, né? Entre outras cartas que, enfim, o cara vai focar lá as, é, as, os recrutas dele e os líderes para remover ela. Então, pra você tentar tirar um valor da habilidade dela, tem que ser na segunda prata, ou prata e ouro, enfim. Então, ela fica aqui na liderança do B, querendo ir pro A, mas ela é B, tá? Pra mim, ela é B. Agora é o Necron. Cara, esse cara tem uma habilidade absurda, né? De reviver um lacaio morto todo início de turno. Só que também é um problema, porque não é no final do turno, é no início. E ele tem que ficar na mesa. E mais uma vez, ele 3/10, cara. Ele não podia ser 5/8, 5/7, sei lá. Seria muito foda, né? Porque é muito fácil, cara. Cartas, toda carta que tem 4 ou menos, cara, tirania tá muito forte, não é? Todo mundo tem matança, entendeu? É muito complicado, cara, se lidar com esses decks. E ela é uma carta ouro. Então, caramba, quando você chegar nesse turno, o cara já tem um monte de maldade também. Tem um monte de coisa guardada para tirar ele. Ele não tem uma aura para se proteger, não tem nada. Então o Necron fica ali no C, quase indo pro D, tá? Mas ele é C. Ainda é melhor que isso daqui. Vê menos jogo que o Hal Jordan, tá? Enfim. E você não tem. Pelo menos se fosse escolha, sabe, se que um recruta dos que morreram para você pegar, apareceria 3 opções. Aí ele ficaria lá em cima. Mas como é aleatório, completamente aleatório, pode reviver qualquer porcaria, cara. Qualquer porcaria mesmo.
Ah, cara, não dá, não dá. Pra mim ele é C e tá de bom tamanho. Fico até que na dúvida. Acho que o Hal Jordan vem mais jogo que o Bizarro e o Necro. Necro e ele fica pau a pau aqui, cara. Enfim, por enquanto tá assim. A próxima é uma carta que tem uma habilidade fora da curva única no jogo, né? Só que ela é muito frágil, ela não se sustenta. Se ela tivesse oculto, talvez ela visse jogo. Mas pra ela ser perfeita, ela teria que ter oculto e caçador, né? Aí ela seria um absurdo de quebrada. Ou você teria que dar isso pra ela, tá? Essas habilidades. E, enfim. A Era Venenosa, né? Poison Eve. Que ela é arca, né? Engraçado. É arca e nunca vai entrar no arca. Ela é ouro e tal. É a mesma situação do Clark Kent, só que ela é. Enfim. Fica um pouco. Tem a carta da tirania que você dá oculto pra todos os seus lacaios de arca. Então, por essa carta, ela fica aqui à frente do Clark Kent, mas. Enfim, cara, é muito difícil tirar valor disso daqui, tá? Muito mesmo. É 1/7. É muito fácil de morrer, né? Não pelo. Pô, é fácil de trocar nela, né? Enfim. Apesar que ela tem letal, né? Mas não dá, né, cara? Não dá. É muito frágil. Nunca vi ela. Já vi vendo o jogo, mas na época muito baunilha do jogo, né? Próxima carta é o monstro Shazam. Shazam não tem como, né, cara? Shazam é S. Sabe? Shazam entre qualquer deck que tiver verde. Não tem nenhum motivo pra você não botar Shazam no deck. Às vezes eu não colocava por questões particulares, do que ele testar uma estratégia diferente e tal, pá, mas Shazam, cara, se você for montar um deck mesmo pra ficar farmando, pá, né, um deck bem, tirar o máximo potencial possível das cartas que você tem disponíveis pra botar no deck, você tem que botar o Shazam, cara. Às vezes eu tenho decks que eu não coloco ele, até pra gravar vídeo e tal, porque nem todo mundo tem as cartas, então eu tento botar os decks não estão no seu ápice, mas se eu for montar um deck no ápice, cara, tem que ter o Shazam. Shazam, pô, que isso, cara? É uma carta de ouro 7/6 que entra batendo. Só nisso já é um absurdo, né, cara? Você tem uma. Vamos considerar o Shazam como uma magia que dá 7 de dano, né? Num alvo aí qualquer que tenha, em qualquer recruta. Já é muito bom. E se ele morrer, ele ainda. Você tem que matar o Shazam 2 vezes, cara. Isso é um saco. Às vezes você tá contando ali com o dano certinho pra matar ele. E fica o Billy ali e o cara revive. Então, Shazam é muito forte mesmo. Vale muito estar aqui no S, tá? A próxima, né? Pô, outra carta, né? Caramba, um cara que não tem como. É o Superman. Simplesmente é o Superman. Qualquer deck de força tem que ter o Superman. É outra carta também. Ela é insta deck, cara. Pô, ele tem escudo. Ele é 8/8, ou seja, ele tem um corpo ótimo. Ele já vem com escudo pra tancar o primeiro dano, né? E a habilidade dele não tem como ignorar, cara. Você tem que tirar o Superman da mesa. Então, caraca, brother. Se você não tirar o Superman, como é que você ganha o jogo? Não ganha. Então, a partir do momento que o cara bota ele, já causa um desconforto no adversário. Ele é muito forte, muita coisa. Se você ainda tiver coisa pra provocar, nossa, é muito difícil, cara. Porque, né, você fica completamente vulnerável no jogo. A próxima é o The Joker, né, o Coringa, que, como eu disse, né, ele mudaram pra prata e assim passou a conseguir ver jogo. Ele tem uma habilidade onde quando ele morre, ele causa 3 de dano, ou qualquer arco que morra enquanto ele tá no jogo vai causando 3 de dano num líder aleatório. Então é bem forte a habilidade dele, ele é bem interessante, tem um corpo legal, né? 6/3, assim, você vai perder um lacaio trocando nele, ou vai tomar muito dano e vai tomar dano de novo. Então ele é B aqui, chefão do B, quase indo pro A, mas não é A, né? Porque ele vai entrar em decks específicos e tal. E, né, se ele fosse, sei lá, 6/5 talvez, né? Ele fosse A, mas como ele é 6/3 morre pra muita coisa, mas a habilidade dele sempre vai trigar pelo menos, ele fica aqui como chefão do B, tá? Ele é a melhor B pra mim, melhor que a Mera, tá? Nesse caso. Apesar da Mera ter uma habilidade muito forte, é mais situacional. A do Coringa ela sempre vai trigar. Então, fica aqui o chefão do B. A próxima, cara, é um dos bronzes mais fortes do jogo, se não for o mais forte, sim, que é o Charada, cara. Nossa, Charada é muito forte. Charada é insta deck. Todo deck de tirania tem que ter Charada. Charada é muito bom. Charada tem um corpo ótimo. 2/4. Caramba, ele é um bronze que é 2/4. Que carta boa, né, de corpo. E o Charada tem uma habilidade que sempre triga. Sempre. Uma vez. No mínimo vai trigar uma vez, cara. Tipo, geralmente triga duas, tal. Porque, como ele tem 4 de corpo, cara, é muito difícil. Se você começa o jogo, é muito difícil o cara conseguir tirar o Charada. Só quem tira ele é a energia.
Outra facção para e o cara tem que ter aquela spell de 4 de dano. Outra facção para tirar ele teria que ser o aquele morcego da anarquia. Então só tem duas facções que tem cada uma com uma carta para tirar ele no turno um. Se você começa o jogo com ele, vai entregar duas vezes aí fácil. Uma certo, duas, pô, muito difícil de não trigar duas vezes. E quanto mais ele ficar na mesa, mais roubado ele fica, cara. Uma hora o cara vai te dar uma carta absurda. Uma hora vai ter só três opções braba. Tem hora que vem três opções ruins, né? O cara, pô, te dá qualquer lixo, mas é melhor você jogar um lixo do que não jogar nada também, né? Tem essa questão. Então, assim, charada 2/4, insta deck, habilidade absurda, bronze, todo bronze que você sempre quer. Então, não tem como. Charada sempre, sempre. Agora aqui tem Speed Force, tá? Speed Force, né? A carta, enfim, no universo da DC ela é maravilhosa, né? Pá, mas não tem como ela ver jogo, cara. É a carta de ouro que reinicia seus recrutas. E vamos lá, né? Se você já chegou lá no ouro e você bateu com todos os seus recrutas, eles sobreviveram, teve trocas e tal, e você vai bater de novo, né? É muito difícil, cara. É muito difícil de funcionar. Nunca vi isso aqui vendo o jogo, tá? No meta atual ou nas cartas disponíveis atualmente, não tem como você que ver jogo, cara. Se fosse prata, ela ia lá pro S. Aí ela seria absurda de quebrada e teriam que nerfar. E aí eles fizeram ela já ouro. Só que ouro não tem como ela ver jogo com o meta que existe, cara. É muito difícil, assim. Eu não consigo ver ela vendo o jogo. É muito complicada, cara. Uma carta de ouro que você pode bater de novo. Não dá, não dá, cara. É bem, bem meh mesmo. Então ela fica aqui no D, tá? Isso aqui não vê jogo de jeito nenhum. A próxima carta sempre vê jogo, né? Ela tá sempre aí no top do deck, né? No meta, que é o Duas Caras. Cara, Duas Caras, né? Enfim. 2/2. Ou você compra uma carta ou você destrói um lacaio. Cara, não tem como, mano. Se você tem anarquia, você vai usar Duas Caras. Ele vai entrar no controle, no mid, no agro. É igual charada, cara. Duas Caras sempre vê jogo. Você quer ele em qualquer parte do jogo. No mid game, no late game, no early game, você sempre quer o Duas Caras. Porque ou você vai comprar uma carta ou você vai matar um lacaio. E são duas coisas que você sempre quer fazer. Então, cara, não tem como. Duas Caras tá lá, fechando aqui o nosso Rank S, tá? Então, Rank S são essas aqui, galera. Se vocês forem craftar, fazer alguma coisa, foca desse jeito aí que dá bom, tá? Vocês podem ver que, né? É por isso que a facção de tática é tão forte, na minha opinião. Olha só. Como é que eles estão no A e no S, tá vendo? É, não tem carta fraca assim, Ultimate na facção de tática, cara. Vê as cores aqui, ó, do S e do A. É difícil, cara. Difícil. Vocês podem até discordar de alguma coisa aqui, querer tirar um Batmóvel pro A ou subir uma Mulher Gato pro S ou um Deathstroke, mas enfim, cara, é tudo ali é o fino do jogo essas cartas. São as melhores pra mim. A próxima, né, é aquela de salvamento inesperado, reforço inesperado, enfim. Ela vai ficar aqui também, né, no D. Ela não vê jogo. É muito difícil aqui ver jogo. Ela é divertida de jogar, tá? Você vai te dar um líder aleatório. Você só consegue jogar ela se você já perdeu um líder. E ela vai te dar um líder aleatório em qualquer posição ali, você não sabe, né? Você não escolhe o slot que ela vai cair, não é lá no fundo, tá? E é isso, cara. E às vezes pode ser um líder que nem é interessante, mas o líder já vem com alguma carga pra você usar. Mas enfim, é difícil, cara, é difícil. Aqui é muito difícil de ver jogo, tá? Muita coisa. E mesmo quando você usa ela, é difícil você ter um comeback bom, tá? Eu já usei, perdi. Enfim, aí eu desisti de jogar com essa carta. É, ela é muito fraquinha, cara. Não tem jeito, não. A próxima é o Pai Celestial, cara. Pai Celestial é a única 12/12 do jogo, né? Só que, se você for considerar que o Hal Jordan também fica 12/12, só que o Pai Celestial ainda tem aura, então ele é melhor que o Hal Jordan. Então, o Pai Celestial fica aqui entre o top do C e o pior do B, tá? Eu realmente tô na dúvida. Tô na dúvida mesmo. Ele é difícil dele ver jogo também, muito difícil. Ele vê mais jogo no Mono Red, que é um deck fraco, tá? Na minha opinião. Um deck só vermelho. Mas tá, cara, eu vou deixar ele aqui na terceira posição do B. O B tinha muito pouca carta, né? Mas ele pode ser um melhor do C. Ele fica aí em um C,5, um B mais fraco, né? Enfim. Então, essa aqui é a minha Tire List, galera. Fica desse jeito assim, ó. Batmóvel, Darkseid, né? Chimpanzé.
arqueiro verde, não necessariamente nessa ordem. A ordem do S não existe, tá? Você escolhe como você quiser. A ordem do A seria mais ou menos essa daqui das cartas, tá? Obvia, obviamente vocês podem mudar a ordem do jeito que vocês quiserem. Quiser passar o Firestorm pra cá, jogar outro pra lá, enfim, o Deathstroke lá pra frente. Vai dar preferência de cada carta sua, cara. Na minha opinião, é desse jeito, pelos critérios que eu falei. De você não precisar montar em cima. Eu até colocaria aqui o Firestorm na frente do Batman, cara. Porque mesmo você não tendo um deck em função dele, né, no caso, com muita mágica gratuita, tipo Shazam, um monte de gadget, né? Você ainda consegue tirar algum valor dele, cara. Minimamente. Enfim, fica aí a dúvida. O Firestorm ou o Batman? Pau a pau, tá? Claro que no jogo o corpo do Batman, essas coisas, é muito melhor, mas o Firestorm é prata, né? E ele conta como uma. Ele é uma remoção também, ele é interessante. Eu vou deixar aqui, desse jeito. Fica aqui o B desse jeito também. Coringa, Mera e Pai Celestial. Quem diria, né? Pai Celestial lá no B. Quase indo pro C. No C fica o Elmo do Destino, Hal Jordan, Bizarro, Necro, Coração das Trevas. E no D fica a Era Venenosa aqui, Salvamento Inesperado, Clark Kent e Força da Aceleração. E realmente o D, eu nem me importo com a ordem, porque é tudo ruim mesmo. Não crafite nunca um D, tá, cara? Vai se arrepender. Nem C, nem B eu craftaria, tá? Eu tentaria craftar S ou A, tá? Depende da sua preferência de jogo. Então é isso, ficou essa minha tier list aí. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo até que ficou legal o tamanho, né? E até a próxima, né, galera? Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, curta, compartilha, comenta e valeu!